Hoje vamos fazer um pequeno CRUD, aquela sigla que remete à criação, recuperação, alteração e exclusão de registros. Só que esse CRUD vai ser feito através do Visual Studio, utilizando o SQL Server. E por isso, não perca tempo, aproveite e se inscreva no canal agora e receba toda quinta-feira as notificações diretamente do YouTube após a publicação de cada vídeo. Conto com vocês e bons estudos. Bom, o CRUD vai ser realizado numa aplicação de legado web feita em Visual Studio utilizando C#, bem como também a sua base de dados pertinente que foi feita no SQL Server. Lembrando que nessa apresentação não vai ser mostrado como criar Stored Procedures, criar tabelas ou realizar conexão com o SQL Server através de Visual Studio. Eu presumo que vocês já têm esse conhecimento. O objetivo da apresentação é outro. Bom, vamos aqui no SQL Server que eu vou mostrar a vocês os objetos que foram criados. Uma tabela cliente, né, com campos básicos de um cadastro de cliente, seu ID, descrição, data, e-mail, telefone, bem resumido, né? E as Stored Procedures também convencionais de um cadastro simples de cliente, que é a Stored Procedure de exclusão, de inclusão, consulta e atualização. Vamos agora ao projeto em si. Como dito, a gente vai trabalhar com esse projeto aqui, ele trabalha com camadas, né? Então, o que cada camada dessa aqui representa? São objetos de projetos de classe aqui, né? Bibliotecas de classe. No caso aqui não, aqui é uma aplicação web mesmo, que vai consumir esses projetos aqui, essas bibliotecas de classe. Esse entity, ele se refere ao como o próprio nome já está dizendo, é a entidade, ou seja, são os dados da tabela cliente, né? ID, descrição, e-mail, telefone e a data de cadastro, né? Por quê? Porque cada método que vai ser criado nessas duas outras camadas aqui vai fazer uso desse parâmetro, né? Porque ele, no caso, esse objeto que é uma struct, né? Para quem não conhece, uma struct tá aqui, é uma struct, é como se fosse um objeto record do Delphi, certo? Um vetor, né? Ele tem aqui o ID, a descrição, o e-mail, o telefone, tá tudo encapsulado aqui dentro de um objeto só, que é esse str cliente aqui, certo? Para facilitar a passagem, para não ficar com a assinatura do método muito grande. Então, aí no caso cada método dessas bibliotecas de classe aqui, ele vai ter como parâmetro uma struct cliente. E no caso, a funcionalidade dessa camada aqui é de acesso a dados, ou seja, é a camada superior. E para ele chegar até aqui, ele precisa passar pela camada de negócios, que ela é usada basicamente para poder fazer uma filtragem de procedimentos que vão ser necessários para que ele chegue aqui e não ocorra nenhum problema. Nesse caso aqui, ele vai fazer uma verificação se o ID ele tem que ser maior ou igual a 0, certo? Por quê? Porque o procedimento lá, nesse caso específico aqui, no caso da consulta de clientes, ele precisa que o ID ele seja ou igual ou superior a 0, para que não gere uma exceção. Então, aqui no formulário, ele tem um botão consultar, que é por onde a gente vai começar, que ele vem aqui e chama eu criei esse método, né, para facilitar, porque ele vai ser chamado em outros momentos. Então, ele vem aqui, cria a estrutura, né? Você precisa fazer a vinculação aqui, né, para você ter acesso a essas camadas. A gente está na camada de acesso a dados, a gente está na camada de apresentação, certo? Que são as páginas,
os ASPX, os scripts CSS, né, as imagens, o que tiver, tá tudo dentro aqui dessa camada de apresentação. Então, para a gente poder fazer uso dessas outras camadas aqui, a gente precisa inicializar aqui as diretivas que a gente vai utilizar, que no caso é a camada de negócios e a de entidade, certo? Bem como também a gente precisa aqui no projeto de apresentação, como a gente precisa ter acesso a essas camadas aqui, a gente tem que fazer essa referência aqui das diretivas, no caso, né, das bibliotecas de classe, e também tem que vir aqui em Reference e setar esses objetos, que no caso está aqui Business e Entity. Para isso você vem aqui, clica com o botão direito em cima de Reference, aí seleciona a ADD, né, ADD Reference, e aí vai lá e procura pelas suas bibliotecas, né, as DLLs, no caso TBJ Business DLL e TBJ Entity Utility, ele se perdeu aqui, deixa eu localizar. Entity, pronto, está aqui. Mas ele não tinha dado erro não, eu acho que ele se perdeu aí em algum momento. Já existe no projeto. Tá aqui. Ah, é porque ele deve estar encadeado, né? Ele tá buscando isso, se eu não me engano, de business, porque business ele também tem essa referência. Então, por isso que não dá problema. Vocês entenderam, né? Eu preciso fazer a referência aqui textual nas bibliotecas de classe e também adicionar as referências da DLL aqui no projeto em questão, que no caso é a camada de acesso a dados. Senão eu não vou conseguir fazer isso aqui, instanciar cada objeto que eu faça essa utilização. No caso aqui a de entidade, né, a biblioteca de classe de entidade e a biblioteca de classe de negócio. Se eu não fizer isso e isso, eu não consigo ter acesso. Bom, então, feitas essas associações, né? Então, aí aqui nesse método de obtenção de clientes, o que a gente faz? Como o método como eu expliquei a você, ele precisa de um parâmetro que é o do tipo struct de clientes, então eu preciso fazer a chamada ao projeto do struct dele, né? A classe da struct. Então é feito dessa forma: o nome da classe, né, que é cliente DTO, e a sua struct, que é str cliente. Aqui você dá um nome para ele e aí você faz a instância dele, né? Você cria a instância dele, dá um new e o caminho completo para você chegar até ele. Pronto, feito isso, aí você precisa o quê? O que a gente vai usar aqui em obter clientes? Qual o parâmetro da storage procedure que a gente vai precisar? Voltando lá no banco de dados, aqui a STPS cliente, aqui ele só utiliza o ID, né? Olhando aqui, você vê aí que ele só requer esse parâmetro aqui, que inclusive pode ser nulo. Nesse caso aqui eu coloquei ele como ele aceitando nulo, porque ele sendo nulo, ele não cai nessa condição aqui, ele traz todos, certo? Mas isso não é o caso. Então, aí ele precisa aqui desse ID cliente, que no caso é aqui. Aqui você está se referenciando esse strcli a esse objeto aqui que você está instanciando, que é essa estrutura. E para você ter acesso ao campo
desse objeto, você coloca um ponto. Ponto, que no caso aqui é NMID, certo? Veja aqui que tem os outros campos: descrição, e-mail, telefone e cadastro. Mas no caso aqui é CLI. Eu coloquei -1 aqui, que eu estava fazendo um teste, mas a gente vai colocar 0, porque 0 ele traz todos. No caso aqui, se for diferente de 0, é que ele vai cair aqui e filtrar pelo ID. Como a gente está dizendo que é igual a 0, então ele não vai ter essa filtragem, ele vai passar direto, vai trazer todos. Certo? No formulário de cliente, lá tem um grid view para poder fazer essa apresentação do retorno desse método, que ele vai retornar um data table. Voltando aqui no método de cliente, no caso da acesso a dados, né? Ele está fazendo aqui ele retorna um data table, né? Que é para poder preencher o grid view. Então aí você faz, aqui você vai fazer acesso à camada de negócios, certo? Você está aqui. Você está aqui nesse cara aqui, né? Aí você vem para aqui, para a camada de negócios, né? Aí você vai fazer uso desse método aqui, que ele só tem essa verificação. Você lembra que eu falei que a camada de negócios ele trata da verificação, toda a filtragem de tudo que ele precisa para ele rodar sem erro, para que ele possa ir até a camada de acesso a dados, que no caso é essa aqui, OBJCLI, certo? Que eu instanciei aqui a biblioteca de classes de clientes aqui. Ela precisa ser instanciada. Já a camada de negócios não precisa ser instanciada, porque ela é estática, o escopo dela é estático, então você apenas chama ela sem dar o new, certo? Então, aí aqui como você criou o objeto, e aí você vai fazer, no caso, da mesma forma que você fez com o struct, para você ter acesso aos métodos dessa classe, você bota o ponto e ele traz os métodos correspondentes, que no caso aqui a gente só tem obter clientes. Aí sim, se ele passar, se ele for maior ou igual a 0, né? Ou seja, se for 1, 2, 3 e por aí vai, aí ele vem aqui, vem na camada de acesso a dados, faz a conexão, informa os, né, no caso aqui a storage procedure, a sua conexão e os parâmetros pertinentes, que no caso é NMID clear, né, que vem daqui do nosso parâmetro aqui, e aí retorna a tabela. Então vamos ver isso funcionando. Assim, por vir aqui você tem que dar um databind no seu grid view, porque senão ele não vai funcionar. Não vai dar erro, mas não vai apresentar nada. Então vamos ver isso aqui funcionando. Eu criei alguns poucos registros lá na tabela, só para a gente poder, né, populá-la. Vamos lá. Tá aí, aqui o formuláriozinho padrão, né? Ele estático. Aí no caso aqui a gente vai consultar. E ele vai apresentar aqui abaixo os campos, né, os registros que já foram populados lá. Consultar, pronto. Ele foi lá, foi na camada de negócios, verificou que era maior ou igual a 0. E aí sim, ele foi na camada de acesso a dados, foi lá, executou sem erros e trouxe esse resultado aqui. Bom, vamos agora partir para
para o método de inclusão. Eu já havia feito aquele método de consulta para que a gente pudesse ganhar tempo, né? Então, nós precisamos ir lá na camada de acesso a dados e aí sim criar o nosso método de inclusão. Vou copiar aqui e como ele tem poucas alterações, eu só vou fazer as modificações. No caso aqui vai ser inserir. Lembrando, tá, pessoal, esse region aqui é só para discriminar. Aqui só para identificar o método, porque ele pode ficar assim, ou mais organizado, né? Então aqui não vai ser obter, vai ser inserir. Opa. Inserir clientes. Aqui também ele vai passar o mesmo parâmetro, a mesma conexão. Aqui no caso vai mudar porque vai ser STP e cliente. Nesse caso aqui nós não vamos precisar passar o ID, porque ele não precisa disso, porque ele gera o ID automaticamente, né, a Stored Procedure. Mas se você mantiver, ele vai dar erro aqui, porque ele não tem esse parâmetro lá. No caso aqui é o e-mail, né? Acho que é o e-mail. Deixa eu ver aqui. E-mail não, a descrição. ST descrição. ST e-mail, telefone. E só. Porque cadastro, a data de cadastro ele gera automaticamente no próprio SQL Server. Então, aqui, descrição, e-mail, telefone. Pronto. E aqui, ele, na verdade, ele não vai retornar um table, ele retorna um string. Por quê? Porque ele não precisa popular nenhum componente lá, ele só precisa dar um resultado, se ele conseguiu, se ele realizou bem essa inserção ou não, né? E aqui ele não vai popular esse data adapter. Na verdade ele vai fazer, aqui ele vai executar apenas um execute non query do próprio CMD, né, que ele vai executar a Stored Procedure e o seu resultado se ele passar aqui tranquilo, se ele passar aqui numa boa, ele vai retornar true. E é isso. Então, aí agora a gente tem que atualizar, no caso, quando você faz uma alteração numa biblioteca de classe, onde outras camadas estão fazendo uso dessa biblioteca, que no caso ela se transforma numa DLL, você precisa fazer, você precisa compilar esse projeto, né? Essa biblioteca de classe, para que as outras bibliotecas que fazem uso dela possam enxergar essa alteração, seja ela qual for. Um string, qualquer coisa que você fizer, você precisa compilar esse projeto para que surta efeito nas outras partes onde está fazendo uso desse projeto. Então, é sempre bom dar um clean antes, né? Você limpar. E aí você dá um build. Às vezes é necessário você ir lá no projeto principal e também dar uma
uma compilada nele novamente. Às vezes não funciona, não funciona, às vezes não dá problema. Deixa eu ver se foi o caso. Então, a gente precisa, vamos ver se esse método que a gente acabou de criar, inserir cliente str, se ele é enxergado aqui pela camada de apresentação. No caso, o nosso botão, né? Nosso botão incluir. Pronto, ele já está lá. Vamos só fazer aqui uma pequena cópia, colar. Vamos ver se ele já aparece aqui. No caso aqui ele não vai inserir nada, não vai mostrar nada no grid view, né? Não faz necessidade dele estar ali. Vai obter cliente TBL, ele ainda não aparece lá, certo? Deixa eu dar um Ctrl Shift B para ver se ele atualiza tudo aqui. Bom, diz ele que está pronto, né? Vamos ver se ele aparece. Não apareceu. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui em referências e exclui, no caso aqui como é business, né? A gente exclui ele e adiciona novamente. Você vê que ele já colocou aqui um vermelhinho, né? Dizendo que tem algum erro. Aí você vai adicionar uma nova referência, dá um browse e busca ele lá na pasta dele, que no caso é business bin debug business. Ok. Acredito que agora ele apareça. Nada feito. Obter cliente estranho. Eu limpei static. Perdão, pessoal. Eu estava fazendo acesso aqui à classe de negócios e a gente estava alterando aqui na camada de acesso a dados. Enfim, pelo menos aqui a gente já fez, né? O acesso a dados. Vamos agora para de negócio. Bom, o procedimento é basicamente o mesmo, né? Faz aqui os ajustes, muda o nome do método e o seu retorno. Então vai ser inserir, vai incluir, né? Incluir, inserir cliente TBL. Método estático, incluir data table também, né? Aliás, é um string. Isso. Muda aqui o nome. Incluir clientes. Passa o parâmetro normalmente. E aqui no caso a lista de campos vai ser bem maior. Aqui não vai ser o campo ID, aqui vai ser os campos, os demais campos, né? Descrição, diferente de vazio, pode ser assim também. Eu vou botar só esse campo aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito extenso, né? Vai ficar fazendo muita verificação, mas você sabe, né, que tem que colocar os demais campos, né? Botar e-mail, tudo que ele vai precisar, senão vai gerar erro. Então, ele já como a gente já inseriu lá o método, né? Tá aqui inserir cliente TBL, onde ele vai passar o parâmetro da gente que é o struct. Certo.
aí aqui. Estou misturando as linguagens. Diferente. String empty. Finaliza aqui. Pronto. Data table. Não é data table. Ele vai retornar string. Aqui também. No caso, esse caso aqui é falso. Então, o mesmo procedimento. Se você, né, atualizou uma biblioteca de classe, você tem que recompilá-la e atualizar nos demais locais onde ela é utilizada. Então, vem aqui, dá um clean e um build novamente. Agora sim ela vai estar disponível lá, ela vai estar visível lá na nossa camada de apresentação. Tá lá, incluir clientes DBL. Mesmo parâmetro, sendo que a gente tem que informar todos os valores, né, de cada campo da struct, que no caso é a descrição, que vai ser quem. Aí vai ter que pegar o nome do objeto lá que pega esse campo, né, utilizado para obter esse campo, que no caso é txt nome.text strcli stemail, que vai ser txt email.text e por aí vai, strcli telefone.text. Ok? Então é que eu não estou usando nenhum try except, né? Aí no caso ele dá uma mensagem falsa, né, de se foi feito com sucesso ou não. Então eu vou envolver isso aqui num try except. Falha ao inserir, né? Inserir novo cliente. Falha ao inserir novo cliente. Bom, vamos ver se isso funciona, porque nós já atualizamos, né? Criamos a camada de acesso a dados referente a inserir cliente, também o método que faz o tratamento dele, né, lá na camada de negócio, e agora já temos acesso a ele aqui na nossa camada de apresentação. Então vamos ver se tudo corre bem. Bom, vamos colocar aqui um cliente. Vou botar aqui o nome dele para se destacar dos outros, né? Cliente novo e-mail.com. Telefone, sei lá, 21 9 0 0. Eu vou fazer primeiro aqui fazer uma consulta para ver se ele está trazendo, né? Pronto, ele traz aqueles que já estavam lá, aqueles 3. E aí agora eu vou incluir esse novo, vou ver se ele passa certinho. Foi lá, instanciou a classe.
Agora ele vai na camada de apresentação ou de negócio. Ele verifica, né, se a descrição for diferente de vazio. Então ela é diferente de vazio, ela passa. Então agora ela pode ir lá para camada de acesso a dados, onde ele vai fazer a conexão, cria o SQL command que vai receber o nome da procedure, né? Informa que o seu tipo é história de procedure, que tem outros tipos também, e aí ele vai passando aqui os parâmetros necessários, no caso que é a descrição, o nome do cliente, né? O e-mail e o telefone. Pronto, é só o que ele precisa. Agora ele vai executar. Pronto, executou e vai retornar verdadeiro lá, né? Pronto, passou sem problemas. Agora tem que exibir aqui. Então vamos fazer uma nova consulta. Deve aparecer mais um item aqui embaixo. Tá lá, cliente novo, e-mail, data de cadastro e tal. Pronto. Agora a gente vai criar um método para poder fazer a alteração. E baseado nesse de alteração, depois fazer também um para poder fazer a exclusão, porque eles são bem similares. Então, para você poder excluir um item desse aqui, um cliente desse, você precisa saber o ID. Por quê? Porque a Stored Procedure ela espera por um ID. Sem isso, ou ela vai excluir tudo, né? ou se passar em branco, se ela não tiver tratamento lá, ela vai dar um erro. Mas nesse caso aqui, então, ela precisa de um ID, certo? Então, vamos criar aqui uma nova coluna. E essa coluna vai ser do tipo Template Field, que no caso vai ser um botão, um link button, né? Que vamos fazer alguns procedimentos nesse link button e aqui no grid view para poder ter acesso a esse ID, certo? Vamos lá. Vamos aqui no modo design e acessar a opção Edit Columns e adicionar um Template Field. Pode colocar lá o nome do header como selecionar. E agora sim, em Edit Templates, você acessa aqui a Toolbox e adiciona um Link Button. Esse Link Button, vou fazer umas pequenas alterações nele aqui. Eu vou chamar, vou dizer que vai ter o nome selecionar, e o Command Name selecionar também. Já pode mudar o ID dele aqui, vamos botar LNK selecionar. Pronto. Agora nós precisamos ir lá no Source View e fazer algumas alterações aqui. Para a gente ter acesso ao dado propriamente dito, né, que vem no nosso result set do select, a gente tem que criar um command argument aqui, que é para poder fazer acesso a essa informação. Olha, só uma informação, eu estou fazendo dessa forma porque em várias situações eu tentei adicionar, obter os dados do Data Key Names e em muitas vezes ele vinha como -1. Eu não me recordo agora a situação, tem algum tempo que eu não faço isso, mas eu sei que fazendo dessa forma ele resolve o meu problema. Então, a sintaxe desse comando aqui ela é um pouco diferente, um pouco estranha, né? Mas é assim mesmo. Então, tem que informar ele que aqui é um Data Row View. E que ele está acessando um data item de um container de nome linha. Pronto. Agora, pessoal, se essa linha permanecer vermelha como você estava vendo aqui,
né? Aqui no caso erro de sintaxe, né? Mas se ela permanecer assim errada, é porque você precisa adicionar essas duas importações aqui, tá? System Data e System Data Common. Se não fizer isso, não vai funcionar, ok? Pronto, então a gente já tem acesso, a gente já está tendo acesso aqui através do botão selecionar lá a esse dado, essa informação, certo? Nós já chegamos lá, só que a gente ainda não tem posse dela. Então, para a gente ter posse dela, vamos criar aqui um command onde ele já criou lá o procedimento para a gente no perdão. Agora nós precisamos vir aqui no Grid View e acessar a propriedade onRowCommand e criar um evento lá na nossa página de código, né? Então, aqui é que a gente vai fazer acesso ao tanto a chave, né? Que é no caso o ID, né? Quanto a linha. Lembrando também que a gente precisa vir aqui antes disso e adicionar aqui em Data KeyNames a propriedade do Grid View Data KeyNames esse campo, linha. Pronto. Agora lá, voltando lá ao onRowCommand, você tem que fazer acesso ao ID, ter acesso a esse ID. Como é que a gente vai fazer isso? Cria uma variável do tipo inteiro, vou chamar ela de linha, e essa linha, no caso, ela vai ser uma conversão. Então, porque ela é um tipo inteiro, só que está trazendo lá como string. Então, vai ser int.parse esse cara aqui, o argumento, né, do Grid View, que vai ser o e.comandArgument.toString. Pronto, aqui você já tem a linha, né? E agora precisamos pegar a chave, que é o que a gente realmente quer. Chave, que é igual a int.parse Grid View Results Rules, que no caso vai ser a linha -1, porque o índice começa de 0, né? Ponto toString. Ponto cells, no caso vai ser a célula número 2, porque é a terceira coluna. Pronto, é isso aqui. E como é que a gente vai ter acesso a isso aqui, a essa informação, a essa chave que é o ID da tabela de clientes? Se isso aqui é como é que a gente vai acessar no botão, lá no botão alterar? Se aqui a gente está clicando no Grid View, então a gente cria uma variável aqui chamada chave pública. Pronto, e aí sim a gente alimenta ela, né? Popula chave pública igual a chave pronto, e aí no caso nós já temos acesso ao ID do item selecionado lá, do registro selecionado, certo? Vamos ver se está funcionando certinho. Consultar, selecionar aqui cliente novo.
Eu acho que na verdade a gente tem que fazer acesso através de, se eu não me engano, através dessa propriedade aqui, text. Vamos lá, mais uma vez. Consultando novamente, vamos selecionar, ver se ele traz aqui. Ele trouxe 1. Acredito que tenha sido isso. Vamos ver se ele passa. Passou. Aqui é 1. Chave pública 1. Ok, perfeito. Pronto. Nós já temos acesso a essa informação. Então agora vamos aqui no botão alterar e criar um método para poder fazer essa alteração. A organização é fundamental, viu, pessoal? Então vamos lá no View Source, no View Design, perdão, e vamos aqui no botão alterar. Ele criou o método pra gente, e aí precisamos novamente fazer a criação, né, do nosso struct. Se você criasse um público, não precisaria estar fazendo isso, pessoal. Deixa ele assim mesmo. Então, como já foi dito, como se trata de uma classe estática, não precisa instanciar. Aí a gente já chama direto. Cliente business ponto alterar cliente. E aí a gente passa o nosso struct. Primeiro precisamos alimentá-lo, né? Então, o que a gente vai alterar nele? A gente precisa passar todos os valores dos campos. No caso, o ID vai ser a chave pública, né? Que ele já foi lá. Ele já foi, né? No caso, você tem que selecionar e para ele poder ter esse acesso, né? Senão lá vai estar, acho que vai estar nulo se você não fizer isso. Então, strclear ponto descrição igual txt nome. Aí no caso aqui agora é e-mail, telefone, Pronto, todas as informações estão sendo passadas para o nosso struct. Agora vamos colocar isso aqui dentro de um try except. Se for tudo certo, ele dá a informação para a gente, né? E se der errado também. Pronto, vamos colocar aqui a mensagem em se ocorrer tudo bem, ele vai em LBL status operação text e aí informa que a operação alteração bem sucedida. Depois a gente vê o que é esse caso aqui. Vamos ver agora o resultado, né? Pronto, vamos fazer uma consulta. Vamos selecionar cliente novo. Lembrando, pessoal, que aqui era o caso dele, né, selecionar e preencher os campos, mas como a gente não fez isso, então ele pegou aqui o ID 4. Então vamos colocar aqui, vou botar cliente alterado, cliente alterado. O e-mail é novo e-mail @mail.
Pronto. Telefone. Vou botar aqui o final 7. Pronto. Alterar. Então, consulta realizada com sucesso. Para isso, agora, para a gente ver esse resultado aqui, a gente precisa fazer uma nova consulta e vamos ver o que ele vai trazer aqui. Tem que ver qual é o ID que ele está pegando aqui, porque ele tem que ter pego aqui o ID número 4. Vamos ver. Vamos botar um breakpoint lá na consulta. E ver o que ele está trazendo, né? O que ele carrega aqui. Primeiro vamos ver aqui, né, se ele está pegando certinho. Chave pública, chave pública. Vamos lá. Selecionar. Ué, ele não está pegando. De novo. Selecionar. Chave pública igual a chave. Chave igual a 1. Espera aí, vamos de novo. ID 4. Selecionar. Linha 1. Chave 1. Linha 1, menos 1, cells 2. No caso aqui, a linha 1 menos 1 é igual a 0. E aí, cell text 1. Não, é a coluna 1, pessoal. Me desculpe. Vamos fazer uma pequena alteração aqui, porque é a coluna 1. Pronto. Isso aqui resolve a questão. Tirar esses breakpoints aqui. Novamente, vamos consultar, selecionar, vamos informar que foi cliente alterado, né? Cliente alterado, se eu não me engano, novo e-mail, e aqui foi o final 7777. Então, alterar, e agora fazer uma nova consulta. Ele tem que trazer aqui cliente alterado. Novamente, não entendi. Vamos lá. Ele tem que estar pegando o 4 aqui, não tem outro jeito não. Vai, 4, tá vendo? 4. E aí aqui no alterar, aqui alterar clientes, vou botar um breakpoint aqui. Alterar. O ID está vindo 0. O ID está vindo 0. Não entendi. Chave pública 0. Ah, rapaz, ele se perde no meio do caminho. Certo, ele zera lá. Apesar dele não estar aqui dentro do page load, o certo seria, então, a chave pública é 0. Chave pública 0. Ah, pessoal, já sei. Na verdade, aí, quando eu fui criar aqui a session, ela não estava dentro de um método, né? Então a gente pode criar ela aqui, é isso mesmo. Então, se
Se session chave pública for nula, então você vai colocar um valor lá dentro. Bom, vamos lá. Aliás, eu vou colocar aqui, eu vou colocar 0. Esse cara aqui a gente pode apagar. Bom, então ele logo quando ele carregar, ele vai criar essa session, certo? E a gente vai ter acesso a ela ao longo aqui da nossa unit, né? Pronto, postback. Então, ao invés de fazer menção a essa chave pública aqui, a gente vai fazer aqui a nossa session, né? Session chave pública, ou seja, int.parse, não, outra chave, convert to string, então como no onPageLoad ele vai criar a session, e aqui quando a gente selecionar lá o item no Grid View, aí ele já obteve aqui a chave e ele joga para a sessão. E aqui no método alterar, a gente vem aqui e faz acesso à session, né? Que agora ela está alimentada com a nossa chave, né, correta. Aliás, int.parse, pronto, ok. Bom, acredito que isso aqui resolva. Vamos executar mais uma vez. Mais uma vez, consulta, seleciona o campo correto lá, vamos informar aqui os valores, novo e-mail, 7777, alterar, e agora vamos ver aqui, agora ele está com o dado correto, os dados todos estão corretos. Vamos dar um continue para ele fazer a alteração. Pronto, ele alterou. Agora ele só não mostrou. Vamos agora consultar novamente. Ele pegou os dados corretos e não fez a alteração. Bom, vamos ver mais uma vez. Selecionei aqui, certo? Eu vou colocar um breakpoint lá, aqui no momento da... Vou colocar aqui no momento da alteração. Altera clientes, esse cara aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alterar. Alterar, continue. Pronto, ele entrou aqui. STPU cliente, tá certo. O ID 4, perfeito. Cliente alterado, e-mail, novo e-mail, 7777. Execute non query. Vamos ver o que acontece aqui. Gerou uma exceção. STPU cliente, espera o parâmetro, cadastro clear, certo? Esse campo aqui ele não precisa estar lá. Então vamos fazer uma alteração na história procedure de alteração. Modificar. Pronto, esse cara aqui que está causando problema. Não precisa fazer essa alteração.
Porque na verdade essa alteração aqui ela é para ser feita com uma função do próprio SQL Server, getDate. Ele pega a data de alteração. Aliás, não, vamos deixar assim mesmo. Vamos tirar isso aqui e ele vai pegar essa data aqui do sistema para simplificar aqui pra gente, né? Porque senão a gente vai ter que colocar mais um campo lá com a data, né? Então, eu vou até desmarcar aqui agora porque vai funcionar tranquilo agora. Vamos lá. O problema era só aquela questão do campo que eu não estava olhando na tela, né? O erro que ele estava gerando lá. Excesso de confiança, né? Ele passou direto, eu não vi. Mais uma vez, consulta, seleciona. Você vê que aqui ainda está, né? Cliente novo e-mail, telefone, alterar. E o detalhe é que ele colocou a alteração bem sucedida aqui da outra vez também. Enfim, consultar, tá lá, cliente alterado, novo e-mail, tá tudo aí, né? Então agora o último passo é fazer o método excluir. Então vamos lá. A gente pode copiar esses dados aqui. Porque a alteração vai ser mínima. Vamos lá no nosso formulário. Excluir. Lembrando que a gente ainda não criou o método lá nas classes, né? Então, vamos fazer aqui e comentar. Isso aqui permanece, tá, pessoal? Ele vai fazer também o uso da chave pública da mesma forma. Aqui vai só mudar para exclusão. Chave pública. Certo, então vai ser aqui, porque esse método ainda não tem, né? No caso seria excluir clientes. Excluir. Vou comentar aqui. E aí nós vamos ter que ir lá na classe cliente DB e fazer a adição do procedimento, do método, né? No caso aqui, excluir clientes, excluir cliente também, retorno string. Aqui a gente vai mudar para D de delete, né? E aqui esses campos aqui, nenhum deles a gente precisa, só o ID. Falha ao excluir clientes. Pronto, então agora a gente só tem que dar um clean, um novo build, e aí dá um build na aplicação também, que ele atualiza lá as DLLs, certo? E agora precisamos ir na classe cliente, na casa de negócio, né? E fazer o mesmo procedimento. No caso, excluir. Clientes. No caso aqui vai ser o campo ID. Se ele for menor do que zero, aí nós vamos excluir cliente. Tá vendo que ele já adicionou aqui? Quando a gente atualiza lá, dá um rebuild, pronto,
falha ao excluir cliente. Bom, fizemos muito rápido aqui, mas acho que está tudo ok. Então vamos lá em Business, dar um clean e dar um novo build. E agora dá um build na aplicação para poder atualizar as DLLs lá, né? Um build em cada uma desses objetos, esses projetos de biblioteca de classe. Quando você faz um build, ele dá um build nele, né? Mas ele não altera aonde ele está fazendo a referência. Bom, agora a gente pode ir lá no nosso código e fazer essa alteração aqui, e acredito que ele vai compilar sem problema. Excluir, porque a gente já criou lá. Não. Tem definições. Ah, certo, é porque não é TBL, é STR, exatamente. String. Isso aí é o problema do copiar e colar, pessoal. Tem que sempre ter muita atenção. Bom, agora vamos executar e ver se ele funciona, né? Se ele exclui o nosso cliente. Vamos lá, consulta. Agora vamos excluir qual aqui? Vamos excluir o cliente 2. Seleciona-se o 2. Nesse caso aqui a gente não precisa preencher nada, né? Ele preencheria aqui automaticamente, mas a gente não fez esse método. Então seleciona aqui o 2 e aí exclui. Como ele, né, não tem aqui, a gente não colocou esse procedimento aqui para executar automaticamente, temos que vir aqui novamente e consultar. E vamos ver se vai ficar 4, 3 e 1. Não ficou. Vamos depurar para ver onde é que está o erro. Excluir chave pública. Certo, vamos. Selecionou. Excluir. Na verdade, ele, para começo de conversa, ele não precisa nem disso aqui. Não dá erro, mas ele não precisa disso aqui, tá? Excluir clientes. Vou botar ele aqui. Se for menor do que 0. Se cliente for menor do que 0. Não, pô. Não, o erro está aqui. Se for maior do que 0. Maior ou igual. Não, maior do que 0. Exatamente. Bom, aqui é a classe Business. Então vem aqui de novo. Dá um clean. Dá outro build. E agora um build na camada de apresentação. Pronto. Com certeza isso era o que estava impedindo dele fazer essa exclusão. Mais uma vez, consulta. Vamos pegar aqui o cliente 2, selecionamos ele e agora vamos excluir. Ele está pegando aqui o 2, perfeito. E agora vamos consultar novamente para ele alterar o grid aqui. Pronto, está lá. 4, 3 e 1, como a gente tinha dito. Então é isso, pessoal. Demorou um pouco, mas também a gente fez muita coisa, né? Mexeu em várias partes. E tiveram alguns percalços aí que a gente teve que ir ajustando, por causa de detalhes, mas isso é normal. O procedimento, desenvolvimento é assim mesmo. Então, se você está gostando dos vídeos, pessoal, se inscreva no canal, fortaleça, faça parte aqui faça parte do Tito Barros TI.
Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu gostei. E se você tiver alguma dúvida, reveja novamente até você entender. E se tiver alguma coisa que não ficou esclarecida, fale comigo aí nos comentários, que na medida do possível eu vou tentar responder a vocês. Então, fico por aqui. Conto com vocês e bons estudos.